Caso do Champinha, para quem não se recorda. Champinha é um adolescente de 16 anos com outros 4 criminosos. Eles mataram e estupraram uma menina de 16 anos e o namorado dela de 18. Foi um crime que parou o Brasil pela crueldade e por tudo aquilo. A primeira coisa que a gente fez foi ligar para o pai e para a mãe das vítimas e eles autorizaram. Entendeu? Então, acho que essa preocupação era maior do que convencer um suposto assassino a falar. A gente teve esse cuidado com o familiar de todas as vítimas. Todo grande caso de polícia, ele guarda segredo. E quanto mais tempo, esses segredos são mais fáceis de serem revelados, né? As pessoas têm muito medo de falar naquele primeiro momento ali do crime, no calor da cobertura. A gente conseguiu descobrir, eu fiquei 3 horas e pouco numa mata nativa, ou seja, mata primária, fechada, que as pessoas não entram, cheio de bicho, com meu cinegrafista subindo um morro de 200 metros caindo, atravessando o rio, para a gente achar um cativeiro secreto do Champinha. Que tinha uma coisa que intrigava a equipe. O pai da Liana falava assim, todo mundo sabia a casa onde ela poderia estar sendo mantida refém. A polícia passava, batia na porta, helicóptero, e ninguém conseguia encontrar a Liana ali enquanto ela estava com vida. E essa é a grande mágoa do pai da Liana. Porque ele fala, minha filha estava com vida e durante 9 dias a polícia passava na frente do local, cercou e não encontrava. Isso não batia. Porque numa comunidade ali pequena, com muita chácara, todo mundo conhece todo mundo. Era muito fácil ele estar ali ou a polícia conseguia uma autorização para entrar. Isso não batia e ninguém soube nos explicar. O promotor não soube, o delegado não soube. O investigador não soube. O pai da Liana não soube, tinha uma revolta. A gente falou, vamos fuçar essa história. E aí, a gente, claro, volta na cena do crime várias vezes, de todos os crimes, para ver o que a gente encontra. Numa gravação, a gente foi para lá só para mostrar onde ela foi arrebatada. A gente estava fazendo uma gravação no local do crime. Eu estava com um repórter cinematográfico no meio do mato e apareceu uma pessoa lá. E o Aldrich e a Júlia, muito ligeiros, eles foram conversar com essa pessoa. Ele, olha, não, eu era o caseiro do local onde aconteceu. E aí a gente foi até o local para ter certeza que ele era o caseiro. A gente entrou no cativeiro, a gente gravou e a gente fez essa pergunta para ele. Por que ele não foi... Aí ele falou, porque ele tinha um cativeiro secreto no meio da mata. E a gente fez esse percurso. E eu estou te contando, foram 3 horas e meia dentro da mata. O que essa menina sofreu, cada vez que tinha helicóptero ou aproximação da polícia, ele tirava a menina, que ela tinha sido violentada naquele dia 10, 12 vezes. Tirava a menina, fazia ela andar e eu fiz o percurso. Pelo menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar. A gente demorou mais porque a gente foi fazendo com a câmera e gravando e para e grava. Então ela sofreu todo tipo de horror. A polícia nunca foi até esse cativeiro. A polícia nunca soube desse cativeiro. Esse local nunca foi periciado para saber se outro criminoso pode ter passado por ali. E há suspeita de que outros homens participaram desse estupro coletivo. Então é isso. Cada caso tem a sua revelação. Do Champinha tem outras revelações, que se a gente adiantar tudo aqui, pede a graça, mas era a premissa. E aí, essa alma de repórter que a gente fala é importante porque a gente esteve em todos os lugares. Não é recontar com o arquivo. Não teve um crime, um lugar que a gente olhou alguma coisa no arquivo que a gente não voltou. Toda a cena de crime, mesmo 20 anos depois, ela guarda um mistério. Ela guarda uma resposta. Como é que você o classifica? Ele é um psicopata? E eu vou dizer o que a psiquiatra dele falou para mim. A gente convenceu a psiquiatra a gravar. Ele é um psicopata. Nas palavras dela, ele não pode viver em sociedade. Ela acompanhou ele por anos. Ele tentou convencer, como todo psicopata, a psiquiatra de que ele, depois de ter confessado o crime, de que ele era inocente, de que o namorado da Liana era o verdadeiro assassino, que ele foi morto. Uma história sem pé nem cabeça, que teve jornalista irresponsável que deu asa para essa história, e essa família desse menino sofreu demais, porque imagina, a acusação era de que o namorado levou a menina para lá, para simular um sequestro, porque ele conhecia o Champinha, o namorado, né, de vista. E aí pedir dinheiro, e aí o crime deu errado, mataram o namorado e a Liana. É uma história escabrosa. Então ele tentou convencer a psiquiatra disso. Ela disse que ele é um psicopata incurável, não pode viver em sociedade. Eu fui 3 dias na porta da unidade experimental onde você esteve para flagrar a saída de funcionários dali. Porque essas pessoas têm contato diário, são só 5 internos ali para aquele prédio daquele tamanho. Todos relatam a mesma coisa.
que ele tem traços de psicopatia ainda hoje aparentes. Que ele não recebe mais visita nem da mãe, que se mudou, recebe uma carta ou outra, e que ele não é violento no trato diário com os outros internos, mas que ele tem uma personalidade bem controversa. Mas é possível estabelecer um diálogo com ele? Sim, ele fala, ele conversa. Ele conversa? Conversa. Ele nega o crime. Hoje, você conseguiu falar com ele? Não, porque como ele é interditado judicialmente, é ilegal. Ah, ok. A gente não pode falar, não pode nem por carta. Minha carta, eu escrevi para ele, minha carta não chegou para ele, porque ele não pode. Legalmente ele não pode falar, ele tem um tutor que não autoriza ele a falar. Então, ele deu uma entrevista uma vez para o Fábio Diamante do SBT, lá atrás. Quando o Fábio Diamante, eu acho que ele era do estado de São Paulo, uma coisa assim. Só que essa entrevista não foi publicada, porque o Fábio Diamante acho que estava dentro do fórum, de uma vara de infância e juventude, e por acaso foi cobrir uma matéria, o Champinha chegou para dar um depoimento. Por algum motivo ele teve acesso ao Champinha, o Champinha topou da entrevista, ele deu entrevista. Logo depois disso, isso ele contou pra gente, quando todo mundo descobriu que o Champinha tinha falado com ele, pediram para o jornal, sob risco de recolher o jornal, pediram para o Fábio, jamais, você vai derrubar a estrutura inteira da vara da infância aqui, porque ele não pode dar entrevista. E aí essa entrevista não foi publicada. Que frustração pro repórter, meu Deus do céu. Ele conta essa história, ele me contou essa história no bastidor, e eu até pedi para ele, falei, procura essas anotações dessa... que também é repórter raiz, né? Mas ele não tem mais. Mas ele falou que ele olhava no olho do Fábio Diamante, quando ele se sentia, né, assumiu o crime para ele, olhava no olho, e quando a pergunta contrariava, olhava para baixo, mas ele falou que uma personalidade absolutamente confusa, assim, sabe? Que oscilava. E não vai sair de lá, né? Ou tem essa discussão judicial, mas não tem uma... Se a própria psiquiatra diz que ele não pode ficar em sociedade, não há o que fazer, né? Porque ela é a pessoa que o acompanha. Acompanhava, agora ela não acompanha, mas é isso. Mas eu falei com outros, tá? Muita gente não gravou comigo, mas as pessoas me deram essas informações. Um monte. Do IMESC, os psiquiatras falam, ele não tem condição. Então é um cara que vai ficar lá. E no bairro também. Eu fui até o bairro, eles falam que ele era absolutamente violento no bairro, cortava a mão das pessoas. Ele era vivia no meio do mato. Tinha um homicídio dele, ele tacou fogo num morador de rua enquanto menor antes desse caso. O que eles falam é que assim que a Liana assumiu, o pai da Liana assumiu a investigação e foi de carro até lá e pegou um investigador de polícia na delegacia da cidade para rodar no primeiro dia. Diz que esse investigador entrou no carro e falou assim, isso é coisa do Champinha. Só que o pai da Liana não sabia que era Champinha. O investigador depois não quis continuar com essa informação, mas esse investigador se acovardou, prevaricou e podia ter salvado a vida dessa menina.